A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. É com muito prazer que nós anunciamos a lição de número 4, a queda da raça humana. Nós temos logo aqui na estampa da revista, da página 26, uma mão segurando uma maçã já comida, entregando a uma outra mão. Aqui retrata Adão e Eva, né? Eva entregando a maçã ao seu esposo. Nós podemos observar que o fruto proibido, nós não temos uma afirmação que seja uma maçã na realidade. Mas nós podemos observar que Deus, ao visitar o homem no jardim do Éden, quando o homem havia pecado, vocês podem ver isso logo no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 9, que diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então Deus, ele coloca aqui a nudez diante da circunstância em que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Normalmente essa árvore trouxe alguma ideia na cabeça de Adão, trouxe um conhecimento em que ele podia ver, porque ele havia pecado normalmente por causa da desobediência, e agora, ele, pelo fruto que ele come, ele agora percebe que está nu. Então, qual seria esse fruto? A Bíblia não diz. Mas como nós temos uma conjectura que seja uma maçã, então vou também conjecturar. Vocês podem observar que mais na frente Noé, ele planta uma vinha de uvas, videira. Então ele planta e depois come da uva. E por comer a uva, normalmente pelo processo da fermentação, a Bíblia diz que ele se embriagou-se e ele ficou nu. Nós temos uma menção de que ao plantar a vinha, ao beber aquele suco, normalmente aquele suco fermentado, alcoólico, ele passou a se bebedar e ele ficou nu. A prova de que Cã, um dos seus filhos, viu ele nu e cobriu ele, ou seja, contou para os seus irmãos e ali os seus irmãos o cobriram, o seu pai. Mas na frente, lá em Números capítulo 6, nós temos uma lei do nazireado. Essa lei vai proibir o nazireu de tomar vinho, qualquer produto da videira, para que ele não comesse nada e nem tomasse o vinho. Normalmente Deus proíbe isso por causa da substância que o vinho é produzido pela uva e assim, pelo processo da fermentação, todos nós sabemos, passa a ser alcoólico. Então Deus sabe exatamente por que está proibindo. A verdade é que Deus também proibiu até os reis de Israel a não beber vinho forte. Em toda a Bíblia se proíbe o uso do vinho alcoólico para o homem. Vocês podem ver isso até o apóstolo Paulo usando de uma forma até mesmo simbólica, porque ele usa a palavra vinho, mas ele traz ali uma ilustração para qualquer tipo de pecado, de vício, mas ele diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Então a Bíblia é muito categórica na proibição do uso da bebida do vinho fermentado e alcoólico. Na verdade, é uma proibição expressa na palavra de Deus que nós não devemos beber bebidas que contêm álcool. Beleza? Então, por esta razão, eu posso conjecturar que pode ter sido o fruto da vide. Razão essa que Noé ficou nu e Adão ficou nu. Isso logo após a queda, logo um pouquinho a mais, você vai ver a história de Noé. Beleza? Vamos passar para frente. Adão, quando ele pecou, ele passa a ter o conhecimento do bem e do mal, e ele passa a ter medo, viu que estava nu, porém, ele vai se vestir agora de folha de figueira.
Nós vemos na Bíblia que o homem havia uma veste espiritual. Normalmente, quando se tem a presença de Deus, Deus dá ao homem uma vestimenta espiritual. Esta vestimenta, podemos dizer que seja uma vestimenta de luz, que Deus dá ao homem quando está na presença dele. Então, com o pecado, o homem agora perde essa presença de Deus. Como Deus é luz e nele não há trevas, o homem agora estava em trevas por causa do pecado e porque a luz do Senhor havia saído dele. Agora o homem passa por livre, espontânea escolha fazer roupa para si. Essas roupas foram feitas de figueiras e ali eles fizeram aventais. Porém, o Criador, ele não aceitou que aquelas vestimentas fossem usadas, porque Deus sabe o que é bom para nós. A prova de que o próprio Deus, ele com as suas próprias mãos, faz as vestes de Adão e de Eva, provando que as vestimentas das pessoas precisa ter vestimenta de pudor e decência. Então Deus, ao fazer de um animal, que ali foi a primeira morte que aconteceu, antes de Caim matar Abel, Deus havia matado um cordeiro e tirado a pele do cordeiro, feito vestes para Adão e Eva, antes que ele saísse do jardim do Éden. Então Deus, ao expulsar o homem, ele não expulsou nu, mas expulsou vestido, provando que Deus tem compaixão, misericórdia, e espera que o homem procure ver esta misericórdia de Deus, quando ele fez isso, antes que o expulsasse. Aquele cordeiro, irmãos, a maior prova do amor de Deus é aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ali é uma simbologia tremenda, porque o cordeiro fala de Cristo. Apocalipse 13:8 diz que Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Podemos ver ali na prefigura daquele animal sendo morto, tirando a pele para ser vestido, Adão e Eva, a providência divina para cobrir o homem de salvação. Então, meus amados ouvintes e irmãos da Escola Bíblica Dominical, levamos isso para a nossa sala, que Deus ainda tem vestes que Ele mesmo fez pela pele do Cordeiro. Estas vestes, os homens hoje têm ela como religião. Estão todos vestidos da religiosidade humana. Porém, Deus não aceita e jamais aceitará que o homem traga a si folha de figueira. Folhas de figueira são meios humanos para tentar se justificar diante de uma falha e uma falha grande. Deus jamais aceitará, porque Ele é o sol da justiça e folhas de figueira não aguenta ficar na presença do sol da justiça. Por isso Deus faz uma veste que possa durar e assim o homem possa ser vestido para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, quando o homem pecou, Deus lançou fora, pôs querubins na porta do jardim para que o homem não voltasse a comer da árvore da vida. Porque o homem foi feito mortal no seu corpo. Se o homem comesse em pecado o fruto da árvore da vida, o homem tornaria-se um pecador eterno. Porém, Deus não quis que isso acontecesse. Assim o expulsou, dando-lhe uma chance, pela escolha humana de servir a Deus, assim ser eleito pelo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vocês podem ver isto, meus amados irmãos, que até mesmo na Nova Jerusalém, aonde nós vamos estar com Cristo, nós vamos ter o direito, porque nós vamos ser vencedor, e todos que vencerem em Cristo hoje nesta terra, teremos nós o direito de comer da árvore da vida. Isto nos dará o direito de viver eternamente com Ele na glória. Então, meus amados,
Quando o homem peca, muitas pessoas acham que Deus ficou surpreendido, colocou a mão na cabeça e agora? O homem pecou. Não, Deus não faz isso não, irmãos. Deus não é homem para ser surpreendido. A Bíblia diz que Deus é onisciente, conhece de tudo. A Bíblia mostra que Jesus Cristo foi preparado antes da fundação do mundo. Então prova que Deus sabia de antemão que o homem ia pecar. Por isso que Jesus Cristo foi preparado em Apocalipse 13:8, antes que o mundo existisse. Vocês podem ver a onisciência de Deus em 1 João, capítulo 3, verso 20, quando diz expressamente, textualmente, na Escritura está dito que Deus conhece todas as coisas. Longe de pensar como as testemunhas de Jeová. Ela tem um livro publicado pela Torre de Vigia, que diz que Deus não sabia que o homem ia pecar. Esse aí não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não é surpreendido por ninguém. O nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas. E essa é a razão de nós estarmos diante dos seus pés e aprender da sua palavra. A presciência de Deus, esse conhecimento antecipado que Deus tem de algo que vai acontecer, não interfere jamais nas decisões do homem. Deus, sabedor que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia cair, havia um buraco. Então Deus, ele mostra a sua misericórdia pela sua presciência. Sabendo nós que nós temos a escolha, o livre-arbítrio. E agora Deus coloca circunstância, hoje em dia, para nós nos lembrarmos dele e jamais irmos para o inferno. Então Deus ainda, sabendo que o homem pode ir para o inferno, mas ele sabe também que a sua misericórdia pode prevalecer na vida do homem, basta o homem decidir para Cristo e a sua vida mudará. Na nossa leitura bíblica em classe, vai nos mostrar a queda do homem, mas também vai trazer a justificação em Cristo. É um texto muito profundo, ajudará bastante os alunos e professores da escola bíblica dominical a tornar conhecimento que não somente foi a queda que aconteceu, mas também Deus mandou um homem perfeito para levantar o homem que havia caído. Ao você ler Romanos 5, verso 12 a 19, nós vamos entender que a morte veio como juízo de Deus. Ela veio por causa de uma única ofensa, o pecado de Adão. Então, por esta única ofensa, Deus trouxe o juízo. E a expressão juízo na Bíblia pode ser sinônimo aqui de morte. Então, Deus trouxe a morte para o homem. Por isso que todos pecaram e agora estão debaixo desse juízo de Deus. Agora, diante de todas essas ofensas, veja a justificação. Deus entra na história com a sua graça e através de um único dom, que é gratuito, Deus mostra uma justificação através de Cristo Jesus. Romanos 5:15 nos mostra que pela ofensa de um só, morreram todos. Não morreram só muitos, mas morreram todos. Mas a Bíblia nos mostra que apenas também por um ato de graça, Deus também pode livrar muitos da morte. Romanos 8:29, nós vamos ver que Deus é maravilhosamente bondoso, porque Ele vai mostrar que mesmo nós tendo livre-arbítrio, Deus, Ele coloca à disposição do homem a eleição. Quando a Bíblia diz em Romanos 8:29 que Deus nos conheceu, que nos predestinou, que Ele nos chamou, nos justificou e nos glorificou, isto mostra a eleição que nós temos. Quanto ao chamado, a predestinação,
a justificação, o conheceu e o glorificou. Então essas palavras mostram a eleição que ele tem para cada um de nós. Então não é a predestinação em si, como muitos aí se crê, que se dizem que é uma palavra definitiva, que quem está predestinado já está destinado. Isto é uma heresia. Quem está predestinado não está destinado. A própria palavra já diz predestinado. São duas palavras, predestinado. Então nós estaríamos em apuro se a Bíblia dissesse que já fomos destinados. Mas a Bíblia diz predestinado. Então, a própria palavra já diz. Glória a Deus. Então, predestinado, ele requer uma decisão para ser destinado. Então, a eleição precisa de uma decisão para ser eleito por Deus. Então, se não precisasse de eleição, a Bíblia diria que nós fomos destinados. Porém, não existe essa doutrina. Essa doutrina de que a graça é bastante e que agora nós podemos viver de conformidade com aquilo que a gente bem entende. Podemos viver no pecado, podemos viver pecando, porque já uma vez salvo, salvo para sempre. Bem, a Bíblia não fala assim. Nós temos a prova de que no céu não foi assim. No céu houve uma provação, depois uma decisão e depois uma eleição. A provação aconteceu quando o querubim ungido, o Lúcifer, quando brotou no coração dele a raiz de amargura, o orgulho e ali a prepotência de querer subir e querer ser igual a Deus, achando que Deus já estava velhinho, não fazia mais nada, não criava mais nada, ele tentou subir as mais altas nuvens e ser igual e ser semelhante ao Altíssimo. Essa decisão de Lúcifer acarretou uma consequência muito grande, porque a Bíblia nos fala que não foi somente Lúcifer, mas uma terça parte dos anjos fiéis a Deus aderiram à rebelião de Lúcifer. Assim, pela decisão que os anjos tiveram, pela sua escolha, pela sua decisão, pelo seu livre-arbítrio, os anjos pecaram contra Deus. Assim, eles tornaram demônios, anjos caídos. E agora não tem mais como se reconciliar, não tem mais morte de Jesus na cruz para eles. Por quê? Porque eles foram criados já no estado eterno. Os anjos são eternos. Por isso foi um perigo para os anjos. Quando Deus criou os anjos, Deus sabia de antemão que 2/3 parte iam se manter fiéis. Aí Deus cria os anjos eternos, diferente dos homens. Os homens foram criados mortais. Assim sendo, Deus sabia de antemão que nenhum homem ia passar pela prova, porque todos pecaram. Por isso Deus, com toda a sabedoria, faz o homem mortal, porque através da sua decisão, ele agora pode ser imortal pela ressurreição do corpo. O homem pode morrer, mas a decisão dele reverterá a situação da morte, porque Cristo fez tudo isso por ele na cruz do Calvário. Então a salvação, a nossa eleição precisa de uma decisão. Deus jamais faria o homem eterno no seu corpo, porque ao pecar, ficaria que nem os anjos, pecadores eternos. Então Deus não fez os homens eternos, fez mortais, para que agora, através de Cristo, fossem imortais e assim eternos, pela decisão que eles tiveram aqui na terra de estar perante Cristo, servindo a Ele, e pela decisão ele agora pudesse ser eleito em Cristo, assim como os anjos santos que passaram pela rebelião são agora eleitos por Deus. Disse Pedro em uma da sua carta
que existe no céu hoje os santos anjos eleitos por Deus. Mas alguém pode perguntar, mas se Adão não tivesse pecado, ele não seria eterno? Veja, meus amados irmãos, Deus colocou a árvore da vida. Então, se ele decidisse em comer a árvore da vida, que simbolizava Cristo naquele momento em que ele estava no paraíso, então a decisão de comer da árvore da vida, ao decidir isso, ele viveria eternamente sim. Mas era preciso decidir. Por isso que a Bíblia diz que quando ele pecou, ele foi lançado fora para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Repito, como todos os homens pecaram, se eles fossem eternos, criados eternos, originalmente como os anjos foram criados, então nenhum homem se salvaria, porque nenhum passou pela prova. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, eles seriam, se eles tivessem pecados, como pecaram, mas se eles fossem eternos, eles seriam iguais aos demônios. Eles não tinham passado pela prova, então não tinha morte de Cristo na cruz, porque eles já seriam eternos. Então seriam pecadores eternos, sem redenção. Então o homem não se salvaria mais. Como hoje tem demônio, sempre vai ser demônio, não há redenção para eles. Então, Deus fez o homem mortal por causa da sua presciência. Deus sabendo que o homem ia pecar e nenhum deles ia passar pela prova. Então, pela a mortalidade que Deus faz para o corpo, aí dá o direito de ele escolher a Cristo, mesmo no pecado, de reverter essa situação pela fé em Cristo Jesus. Está em toda a Bíblia isso, meus amados. Você pode ver isso na Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo morreu por todos nós. E agora, mesmo no pecado, se nós nos arrependermos e o aceitar e decidir a Ele, ficar do seu lado, nós seremos salvos por Ele. Louvado seja Deus. Vejamos agora o texto de Romanos 5 e verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, o pecado estava, isto é, reinava até a lei, porque a lei veio determinar imputação de pecados. Enquanto não houvesse lei, o homem matava, vivia muito e assim reinava o pecado e a morte. Porém, Deus não achou justo isto. O homem pecando, vivendo, pecando e vivendo. Então Deus disse, vou dar um basta, vou mandar a minha lei. Quem pecar agora morre. Então o homem agora não vai viver mais 900 anos, nem 800 anos, porque Deus havia decretado a lei. Então com a lei, a morte ficou com o pé atrás. Vocês podem ver isso lá em Levítico, capítulo 18, versículo de 3 ao 5. Quando Deus, ele mostra na sua palavra que se guardar os estatutos e os juízos, se guardares, fazendo o homem estas coisas, o homem viverá, diz o Senhor. Então, se o homem agora cumprisse a lei, isso era um leque, isso era uma cláusula, isso estava inserido dentro da lei. Porém, ninguém cumpriu, ninguém fez, ninguém praticou a lei. Por isso que a lei, em vez de levantar, foi matar mesmo o homem. O homem agora, pela lei, estava sendo condenado, porque a lei não veio justificar, a lei veio matar. Porém, Deus havia dado uma brecha. Se vocês cumprirem, vocês vivem. Podemos ver isso aqui exatamente em Romanos 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas o homem não cumpriu. Foi preciso Deus falar com o filho. E o filho veio, cumpre a lei, vence o pecado
e vence a morte. Agora sim, a justificação é em Cristo. Vocês veem que ninguém foi justificado pela lei. Quando Cristo cumpre a lei, ele torna-se a justiça para todos os homens. Romanos 10:6, mas a justiça que é pela fé. Ora, hoje não há mais lei. Hoje há Cristo. Ele tomou o lugar da lei. É por isso que a justiça não é pela lei hoje. Hoje a justiça é pela fé em Cristo, porque ele cumpriu por nós. Diz assim: não digas no teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Então não diga no teu coração, porque isso já aconteceu. Jesus já desceu do céu, Jesus já morreu por nós, Jesus já ressuscitou. Agora basta ter fé, porque a justificação é pela fé. O diabo tem raiva, porque nós somos justificados pela fé. Mas o juízo não veio por uma só iniquidade, por um só pecado. Deus não trouxe o juízo. Então Deus é justo, meus amados. Deus utiliza uma só fé, aleluia, para que você seja justificado diante dele. Isto é justiça. Nós somos pecadores, fizemos tudo de errado. Agora, pela justiça de Cristo, um só ato de justiça, basta ter fé. Agora somos salvos em Cristo. Então o diabo não tem o que reclamar, não. Ele pode até reclamar. Esses crentes aí dizem que são salvos só por causa dessa fé. E somos mesmo. Porque isso é Deus que fez por nós. Foi a justiça divina. Porque se ele condenou o mundo por um pecado, agora, pelo um ato da justiça que Cristo fez por nós e nós acreditamos, agora nós somos salvos. Louvado seja este Deus. Graças a Deus, meus amados. Que todos possam ser ricos e abençoados por esse conteúdo. Que Deus abençoe a sua aula e que a sua classe seja ricamente abençoada no nome de Jesus. Amém.